Olá, querido aluno, graça e paz da parte de Deus. É uma alegria poder estar com vocês aqui. Antes de mais nada, eu quero pedir perdão a vocês aí. Me parece que a minha câmera não está querendo habilitar. Não sei se é um problema da máquina, mas enfim, vamos. Isso não vai nos impedir de estar expondo a nossa aula e aproveitar o máximo que pudermos aqui desse assunto tão importante, tá? Meus irmãos, nossa aula, né, nossa série de aulas Kant e a crise do conhecimento de Deus. Na aula passada, nós terminamos falando um pouquinho sobre o conceito de objeto e mente. E nós finalizamos a aula passada afirmando o seguinte, que o modelo clássico até então pressupunha, né, uma espécie de prioridade do ser sobre a consciência, certo? E que Kant, por sua vez, ele começará a deslocar tudo isso, né? E ele vai fazer isso deslocando o quê? A prioridade epistemológica para o sujeito transcendental. Eu disse também que isso vai gerar consequências imensas, especialmente ali para a fenomenologia, para a hermenêutica e diversos outros campos, né? Ou seja, tudo começa com essa inversão da direção epistemológica, certo? No fim, nós começamos a discutir as implicações, né, sobre isso tudo. Veja, no final das contas, nós pensamos o seguinte na aula passada: enquanto o mundo clássico pergunta o que que o ser é, a modernidade pós-kantiana agora vai perguntar como o sujeito vai estruturar tudo isso, né? Como é que ele vai fazer isso na filosofia, na ciência e tudo mais. E na aula passada nós falamos um pouquinho sobre as implicações de tudo isso, seja na teologia, seja na cristologia. Tentamos entender quais implicações isso traria para a gente. Bom, e ali nós discutimos alguns pontos, falamos sobre as implicações na doutrina de Deus, na revelação afetada, e no final das contas, nós terminamos a aula dizendo o seguinte, que Kant não só mudou, né, totalmente ali a teoria do conhecimento, como de alguma forma ele mudou o centro gravitacional, né, o centro de gravidade, por assim dizer, da teologia moderna de Deus, né, especialmente para o indivíduo, para o sujeito. Então, hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade, tá? Falando sobre o mundo pós-kantiano, né? O mundo pós-kantiano, é isso que nós vamos falar hoje. É sobre isso que nós vamos tratar e falar na aula de hoje, tá? Como é que é, então, depois de Kant, como isso vai funcionar? Bom, e aqui, pessoal, a gente vai chegar ao ponto exato em que a modernidade muda totalmente de direção. E aqui eu gostaria de que vocês assim percebessem algo muito importante, tá? A maior inversão epistemológica desde Platão e Aristóteles, tá? Talvez é isso aqui. Por quê? Porque no slide anterior nós vimos a estrutura clássica. Qual é a estrutura clássica, né, que a gente falou na aula passada? O objeto e a mente. Ou seja, o sujeito ele deveria conformar-se ao ser, receber a inteligibilidade da realidade e, por fim, adequar-se ao objeto. Isso nós falamos na aula passada. Agora, Kant, ele inverte completamente essa lógica. Depois de Kant, as coisas meio que mudam de caminho, tá? A ideia agora é mente e fenômeno. Mente e fenômeno. Ou seja, o objeto conhecido aparece segundo as estruturas do sujeito. E isso é o que nós chamamos de revolução copernicana, né? Agora nós precisamos entender cuidadosamente, pessoal, o que que isso realmente significa. Porque aqui é muito fácil a gente cair em algumas caricaturas que as pessoas têm por aí. Kant aqui não está dizendo, como eu já falei, que o mundo não existe, que tudo é imaginação, que a realidade é uma ilusão. Ele não diz isso.
Ou Kant também sequer estaria sugerindo que o sujeito inventa o cosmo de forma arbitrária. Isso seria algo totalmente errado. O que Kant está dizendo é algo muito mais sofisticado e muito mais até, eu diria até revolucionário. O que Kant está dizendo é o seguinte, que nós nunca acessamos o objeto em si, nós acessamos o objeto enquanto fenômeno, ok? Nós acessamos o objeto enquanto fenômeno, isto é, enquanto aparece sob as condições da consciência humana. E isso, pessoal, isso muda tudo, tá? Isso muda tudo. Porque, assim, vou dar, assim, quando eu digo que nós, quando eu digo que nós nunca vemos o objeto em si, vamos tentar ser mais didáticos e com exemplos práticos aqui para vocês entenderem, tá? Que eu acho que é assim que a gente aprende, né? Eu acho que é assim que a gente cresce como estudante. Preste bem atenção, porque assim, aqui que a gente tem que ser bem claro e bem didático. O que que eu quero dizer isso aqui? Porque assim, à primeira vista, parece que Kant está dizendo algo banal, tá? Que nós só percebemos as coisas através da mente. Mas não é isso, pessoal. Todo mundo, antes de Kant, já sabia que existe a famosa mediação cognitiva. Aristóteles sabia disso, o próprio Tomás sabia, Descartes sabia. A revolução kantiana, gente, ela é muito mais radical. O que Kant está dizendo é o seguinte, que nós não conhecemos o real como ele é em si mesmo. Nós conhecemos apenas o real enquanto aparece estruturado pelas condições transcendentais da consciência. Como assim, professor? Isso muda completamente o significado de conhecimento. Vou tornar isso mais concreto. Imagine um óculos com lentes azuis. Tudo que vocês estão vendo com esse óculos, céu, parede, rosto, livro, tudo isso passa inevitavelmente pela lente azul. Agora, prestem atenção. Vocês nunca conseguem retirar os óculos. Nunca. Eles estão estruturalmente fundidos à percepção. Então, agora vem a pergunta: a parede, ela é realmente azul ou ela aparece azul porque toda a percepção já vem mediada pela sua lente? Entende? Então, acho que nesse momento Kant diria: bom, é exatamente assim que funciona a mente humana: espaço, tempo, causalidade, unidade, pluralidade, substância, necessidade, etc. Veja, isso não são propriedades que simplesmente descobrimos no objeto. São formas mediante as quais a consciência organiza a experiência possível. Por isso que eu gostaria que vocês observassem o peso da afirmação. Antes de Kant, o pensamento dominante, né, principalmente na filosofia clássica, dizia que a mente deve conformar-se ao objeto. Kant vai inverter tudo isso. O objeto fenomênico aparece conformado às estruturas do sujeito. Isso é o que ele chama de revolução copernicana. Porque Copérnico havia dito que não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. E aí Kant agora diz o seguinte: bom, talvez o conhecimento não aconteça porque a mente gira em torno do objeto. Talvez o objeto fenomenal aparece segundo as estruturas da mente. Vou tentar dar um exemplo mais simples. Pegue em causalidade, por exemplo. Você vê uma bola, como eu já falei isso aqui em outros exemplos, o exemplo da bola lá batendo na outra mesa de bilhar. Quando você vê essa cena numa mesa de bilhar, você imediatamente diz: bom, a primeira bola bateu na segunda e ela causou o movimento da segunda, né? Mas Kant, ele perguntaria: bom, vocês viram a causalidade aí? Ou você apenas vira uma sequência de eventos? Porque o próprio David Hume já havia problematizado isso. Hume dizia o seguinte: nós nunca vemos a causa, nós só vemos a repetição. Kant concorda parcialmente com esse argumento.
ele mesmo vai responder que a mente, necessariamente, ela organiza a experiência através da categoria de causalidade. Causalidade não vem empiricamente do objeto, tá? É a condição transcendental para que a experiência coerente exista. Então percebam aqui a radicalidade. A mente humana, a mente, ela não é passiva, ela é estruturalmente ativa, pessoal. Quer ver um outro exemplo? Vocês nunca vão conseguir perceber algo fora do tempo. Tudo aparece temporalmente. Antes, depois, duração, mudança. Então, Kant, constatando isso, ele vai dizer: bom, isso não prova que o tempo existe em si. Significa simplesmente que o tempo é forma priori da sensibilidade humana. E ele vai fazer o mesmo com o espaço. Porque nunca percebemos algo fora do espaço. Mas isso não significa necessariamente o quê? Que o espaço pertence às coisas em si mesmo. Significa que a consciência humana, ela estrutura fenômenos especialmente, espacialmente, melhor dizendo, né? Agora, vamos tentar enxergar aqui um abismo filosófico, tá? Se tudo que conhecemos já vem estruturado pelas formas da consciência, então nós nunca alcançamos um númeno. Númeno em Kant significa o quê? Significa coisa em si mesma, independente das condições humanas da experiência. Nós só conhecemos fenômenos, ou seja, nós só conhecemos o objeto enquanto aparece para nós. Agora perceba a implicação devastadora para a metafísica clássica que isso vai causar. O Tomás de Aquino, ele acreditava o seguinte: ele acreditava de um jeito um pouco diferente, porque Tomás de Aquino acreditava que a inteligência ela alcança o ser. E aí Kant vai dizer: não, a inteligência alcança apenas fenômenos estruturados transcendentalmente. Então, algumas perguntas começam da filosofia clássica começam meio que ruir, né? Deus como ser absoluto, alma como substância simples, liberdade metafísica. Kant vai dizer o seguinte: bom, a razão especulativa ela não consegue ultrapassar os limites da experiência possível. E nós temos que admitir que isso é gigantesco. Agora, se a gente for para um exemplo aqui mais didático para você entender, imagine que toda a experiência humana, seja lá qual for, imagine que toda a experiência humana funciona como software, um sistema de computador. O mundo em si, ele envia dados, mas esses dados, eles passam inevitavelmente pelo sistema operacional da mente. E esse sistema operacional da mente, ele possui categorias, formas, tá entendendo? Estruturas transcendentais, e isso aí. Então, vocês nunca acessam o arquivo bruto da realidade. Vocês acessam a realidade processada pela estrutura cognitiva humana. Percebe? Então, Kant não está dizendo que o mundo não existe. Ele também não está dizendo que tudo é subjetivo no seu sentido mais vulgar. Ele está dizendo algo muito mais é, estiloso, por assim dizer. O conhecimento humano é sempre coproduzido pelas estruturas transcendentais da consciência. E é aqui, pessoal, exatamente aqui, que vai nascer algo. É, é aqui que nasce, na verdade, a modernidade filosófica do seu sentido mais profundo. Porque depois disso, a pergunta já não é mais o que é o ser. Depois dessa abordagem de Kant, a pergunta agora é quais são as condições de possibilidade da experiência. E como eu falei na aula anterior, isso vai reorganizar toda a hermenêutica, todo o existencialismo alemão, o idealismo alemão, perdão, o existencialismo, a própria filosofia da linguagem, também a teologia não foge disso. E aqui talvez esteja a implicação mais inquietante disso. Como sabemos que nossas categorias realmente correspondem ao ser? Percebe? A crise moderna começa aqui. A partir desse ponto, a certeza metafísica clássica ela vai entrar, né? Assim, vai ruir totalmente. O Ocidente vai, sim, lentamente vai se deslocando do ser para a consciência.
da ontologia para a epistemologia. E assim nós vamos avançando, sabe? Agora, observe cuidadosamente a direção da seta aqui no slide, né? Mente, fenômeno. O que que isso significa? Significa que a experiência, ela não é passiva. A percepção não é mera recepção. Que o conhecimento, ele não é um simples espelhamento do mundo. É muito mais do que isso. Então, pessoal, como eu ia dizendo, se vocês olharem aqui no slide, né, mente apontando para a palavra fenômeno, né? E isso fica, assim, mais didático para a gente poder entender. Observe aqui, olhe novamente esse slide e veja o seguinte, ó. O que que Kant quer dizer aqui, ó? Mente com a seta indo para fenômeno. Isso significa o quê, pessoal? Em termos práticos, assim. Em termos práticos, significa o seguinte. Então, em termos práticos, pessoal, em termos práticos, o que que isso realmente significa para a gente? Vamos tentar compreender o que que isso significa. O que Kant está querendo dizer, quando ele diz que a mente, sentido de fenômeno, significa que o mundo que nós experimentamos, gente, ele nunca é recebido do jeito bruto. Ou seja, a mente humana, de algum modo, ela já participa de forma ativa da constituição do que ele vai chamar de experiência. Experiência, né? O que que Kant está querendo dizer? O que ele está dizendo, por assim dizer, né? Consciência, ela não funciona como um espelho, tá? Ela funciona mais como uma, assim, como algo que organiza, algo que vai organizar toda a nossa experiência. Por exemplo, como eu falei no slide anterior, alguém que nasceu a vida inteira. Imagina uma pessoa que já nasceu usando óculos desde o seu primeiro dia de vida. Consegue imaginar? Alguém que passou a vida, já nasceu, já saiu do parto, mete, olha, ele precisa colocar óculos. Mas esses óculos dessa criança, eles são invisíveis, eles são impossíveis de ser removidos. Tá lá, foi implantado. E tudo então que essa criança vê, ela vai crescer, tudo que ela viu na vida, seja formas, cores, profundidade, luminosidade, sei lá, tudo isso que ela vê já vem mediado pelas lentes que já está implantado nela lá. Dito isso, eu pergunto para vocês, como que essa pessoa vai distinguir o que pertence ao objeto e o que pertence à lente? Entende a dificuldade? O que que Kant diria numa situação dessa? Ele diria o seguinte, que essa é exatamente a situação do ser humano. Espaço, tempo, unidade, substância, são como essas lentes que ele vai chamar de transcendentais da consciência. Nós nunca acessamos um mundo sem lente. Então, não conhecemos o real nu, entende? Conhecemos o real enquanto ele aparece segundo as condições da mente. Percebam, isso aqui não é um relativismo. Kant não está dizendo que cada um inventa a sua própria realidade. Cada um vai fazer isso. Não. Ele está dizendo que as estruturas transcendentais são universais. Todo ser humano percebe segundo espaço, tempo, quantidade, relação, etc. Tá? Por isso existe o que nós chamamos de ciência objetiva. Mas essa objetividade ela é fenomenológica, ela não é numérica. Lembra do exemplo lá do software do computador? É a mesma coisa. O usuário não consegue ver o sinal, ele vê o sinal já processado pelo sistema. Kant diz então que a mente meio que funciona assim. O mundo em si ele envia, na verdade, estímulos, mas a consciência inevitavelmente vai organizar esses estímulos. A gente vai organizar como? Espacialmente, temporalmente, causalmente, conceitualmente. Então, experiência para ele não é mera recepção passiva. Experiência para ele é uma síntese transcendental. Perceba o tamanho disso, pessoal?
A mente não apenas recebe o mundo, ela torna o mundo experienciável, entende? Então, uma pergunta que eu faria para vocês aqui: vocês conseguem imaginar uma experiência fora do tempo? Sem antes, sem depois, sem duração, sem mudança? Não consegue. Tudo aparece temporalmente. E aí vem a evolução, né, kantiana. Kant dirá: isso não prova que o tempo pertence às coisas em si. Prova apenas que a mente humana necessariamente organiza a experiência temporalmente. Ou seja, o tempo não é aprendido empiricamente. O tempo é condição, pessoal, uma condição que ele vai chamar de transcendental da experiência. E isso é gigantesco, pode não parecer, mas é, porque aquilo que parecia propriedade objetiva do cosmos, agora pertence à subjetividade transcendental. Isso é algo fantástico, entendeu? Quer ver um outro exemplo para ficar bem claro? Imagine você ouvir as notas musicais isoladas. Dó, mi, sol, lá. Imagine você ouvir essas notas, né? Se a consciência ela não sintetizasse temporalmente essas notas, você e eu, nós, nunca ouviríamos uma melodia. Nós ouviríamos apenas o quê? Sons desconectados. Percebe a genialidade do argumento? Portanto, a mente unifica, a mente ela relaciona coisas, ela organiza sucessões. A experiência da música ela depende da atividade sintetizadora da consciência. Kant diria que toda experiência humana funciona dessa forma. O sujeito transcendental ele sintetiza multiplicidades sensíveis numa unidade inteligível. Imagine, por exemplo, um filme. Na verdade, o cinema ele é o quê? O cinema ele é uma sequência de quadros estáticos, mas a mente produz continuidade, movimento, unidade narrativa, não é isso? Então percebam, é a consciência que vai organizar o fluxo. Então Kant está dizendo: olha, pessoal, a experiência do mundo inteiro possui essa estrutura. O sujeito não apenas assiste o mundo, ele participa transcendentalmente da constituição do fenômeno, entende? E agora, pessoal, vem aquela parte mais interessante que eu acho. Tudo é interessante, mas Kant vai perguntar: o que que precisa existir na estrutura da consciência para que a experiência objetiva seja possível? Essa pergunta ela vai mexer com a filosofia, porque enquanto antes a pergunta era o que que é o ser, agora a pergunta vai se tornar quais são as condições transcendentais que tornam possível conhecer qualquer coisa. Percebem? A filosofia está mudando o seu epicentro do ser para as condições do conhecer. E é aqui, pessoal, que vai nascer, por exemplo, o idealismo alemão, a fenomenologia, o próprio existencialismo. Porque depois de Kant, nunca mais foi possível pensar de maneira ingênua. Pensar uma ingênua o quê? Que simplesmente a gente vê o real como ele é. A consciência tornou-se um problema filosófico, pessoal, central. E aqui talvez esteja o ponto mais inquietante, porque se toda experiência já vem estruturada, então nós nunca saímos completamente sim, de dentro das condições humanas de percepção. Nós não vemos o mundo de lugar nenhum. Nós sempre vemos a partir da estrutura da consciência humana. E isso introduz uma grande tensão para nós. Como falar, por exemplo, do ser absoluto? Como a gente vai falar de Deus? Como falar da metafísica se todo o acesso humano ao real já vem mediado assim, de forma transcendental? Vocês conseguem perceber o desafio disso, a importância disso? Por isso que Kant vai dizer que a mente vai organizar tudo isso. Na crítica da razão pura, ele vai argumentar que toda experiência humana já está estruturada. Pessoal, e transcendental aqui não significa místico, significa aquilo que torna a experiência possível. Essa definição é essencial.
aquilo que torna a experiência possível. Isso é o transcendental em Kant. Então, Kant está perguntando, bom, o que, que deve existir na estrutura da consciência para que toda a experiência seja possível? E a resposta que Kant vai dar a isso é, assim, maravilhosa. Concordando com ela ou não, é maravilhosa. Ou seja, que a mente humana possui formas a priori da sensibilidade e categorias do entendimento. As formas da sensibilidade para ele são espaço, tempo, e aqui acontece algo extraordinário, porque Kant afirma o espaço e tempo não pertencem ao mundo em si, eles pertencem à estrutura da percepção humana, ou seja, não percebemos objetos especialmente, porque o espaço existe objetivamente no ser em si. Nós percebemos espacialmente. Por quê, pessoal? Nós percebemos espacialmente porque a nossa consciência ela está estruturada dessa forma. E isso, gente, é revolucionário, tá? Por mais que você não concorde, é revolucionário. E isso vai ocorrer com causalidade, substância, pluralidade e etc. Essas categorias, elas não são descobertas empiricamente, elas são condições transcendentais do entendimento. Agora observe o tamanho da mudança. Home dizia que nós não percebemos a causalidade. E Kant vai dizer, exatamente. Nós não percebemos porque a causalidade não vem da experiência, ela vem do sujeito transcendental. Percebe a genialidade disso? Kant, então, acredita ter salvado a ciência, a necessidade, sem retornar ao racionalismo dogmático, nem cair no ceticismo de Hume, que era o que ele não queria. Mas veja com cuidado aqui. Preço disso. Qual foi o preço? É que o mundo conhecido torna-se fenômeno, isto é, realidade enquanto aparece sobre as condições da consciência humana. E aqui surge a famosa distinção, né? Que nós já falamos, fenômeno e númeno. Gente, o que que é fenômeno e númeno? A gente precisa entender de maneira assim bem clara, bem didática, entendeu? O que que é isso? Nós precisamos entender, né, de maneira clara, didática, profunda, o que que é isso, o que são esses conceitos, de maneira detalhada, e quais as implicações disso para a teologia, para a filosofia, para a teologia, para a dogmática. Vamos entender? E isso é extremamente importante aqui para a gente, tá? Para que a gente avance um pouco mais nesse conceito. Bom, vamos lá. A gente precisa, pessoal, fazer aqui, entender essa distinção, porque ela é decisiva para a gente. Fenômeno e número. Porque essa é uma das distinções mais importantes de toda a filosofia moderna. Para Kant, que é o que nos interessa, fenômeno não significa ilusão. Isso é fundamental, gente. Fenômeno para ele não é mentira. Fenômeno para ele não é fantasia. Fenômeno não é uma aparência enganosa. O que é fenômeno para Kant? Fenômeno é a realidade enquanto ela aparece para nós sob as condições da consciência humana. Ou seja, é o objeto tal, assim, tal como pode ser experimentado por uma mente humana finita. Como é que eu vou dizer? Estruturada por espaço, por tempo, categorias de entendimento. Então, quando eu vejo uma árvore, por exemplo, quando eu olho na rua lá e vejo uma árvore, eu realmente vejo uma árvore. Kant, ele não está dizendo que a árvore não existe. O que ele está dizendo, na verdade, é o seguinte: eu não conheço a árvore como ela é em si mesma, independentemente de qualquer relação com a minha forma humana de conhecer. Eu conheço a árvore enquanto fenômeno, como algo espacial, temporal, substancial, entende? Algo causalmente situado, numericamente distinto, por assim dizer, percebido dentro das formas, das sensibilidades e das categorias do entendimento.
Isso é fenômeno. E númeno? O que que é númeno, pessoal? Númeno é a coisa em si, é a realidade considerada independentemente das condições humanas de experiência. É aquilo que o objeto é enquanto aparece para nós, mas enquanto ele existe em si mesmo, tá? E aqui está a grande sacada de Kant, que nós não conhecemos o número. Nós podemos pensá-lo como limite. A gente pode dizer, pode haver algo que aparece, mas a gente não pode conhecê-lo positivamente. A gente conhece apenas os fenômenos. O que isso significa? Significa que o conhecimento humano ele é real, mas ele é limitado. Ele é objetivo, mas ele é fenomenal. Ele é válido, mas ele não é absoluto. A mente ela não cria um mundo do nada, mas a mente ela estrutura o modo como o mundo aparece para a gente. A imagem didática aqui para a gente seria assim, como é que eu vou dizer? Nós vemos a realidade, nós não vemos a realidade nua, nós vemos a realidade vestida pelas formas da nossa consciência, tá? Ou seja, nós acessamos o arquivo bruto do real. Na verdade, a gente não acessa, né, o arquivo bruto do real. O que nós acessamos, na verdade, é o real processado pelo sistema transcendental da mente humana. É isso. Uma correção aqui, a gente não acessa o arquivo bruto, a gente acessa ele já processado. Agora, do ponto de vista filosófico, isso é importante, porque antes de Kant, como eu já disse várias vezes, a pergunta então era o que que era o ser. Agora a pergunta vai mudar para quais condições vai tornar possível conhecer as coisas, entende? E aqui começam as consequências, assim, a meu ver, são consequências até profundas. Primeiro que a metafísica, ela entra em crise aqui, porque se a gente só conhece fenômenos, e aí a gente tem que lidar com um problema. Então, por exemplo, conceitos como Deus, alma, mundo, mundo como totalidade, liberdade absoluta, substância espiritual, causalidade transcendente, nada disso pode ser conhecido do mesmo modo que conhecemos objetos da experiência. Esse é um problema que a gente tem que lidar, se isso aqui for verdade em Kant, né? Claro. Outra coisa é a razão especulativa é limitada, se isso for verdade. Por quê? Porque Kant não está negando Deus diretamente. O que ele está dizendo é que Deus não pode ser demonstrado como objeto de conhecimento teórico, porque Deus não é fenômeno no espaço e no tempo. Então, não tem muito o que dizer, né? E isso também, de algum modo, vai afetar a própria teologia natural, porque a tradição protestante, cristã, não vou nem dizer protestante, mas a tradição cristã, ela pensava e dizia o seguinte, que a partir do mundo criado, né, ou seja, a partir do mundo criado, da causalidade, da contingência, da ordem, a razão pode subir a Deus. A tradição clássica, pelo menos alguns diziam isso. E aí Kant agora vai dizer o seguinte: não, cuidado. Causalidade, necessidade e substância são categorias válidas, beleza. Mas elas são válidas para organizar a experiência fenomênica. Elas não podem simplesmente ser projetadas para além da experiência possível. E isso, pessoal, atinge diretamente, por exemplo, eh, as provas clássicas da existência de Deus. Isso afeta diretamente isso, né? A teologia, ela vai mudar de centro, porque se Deus não pode ser conhecido como objeto metafísico pela razão especulativa, muitos teólogos posteriores, por exemplo, começarão a procurar Deus em outro lugar. Alguns vão procurar na consciência moral, outros no sentimento de dependência absoluta, tem outro na linguagem, na comunidade interpretativa, na experiência religiosa, etc. Tá?
E aqui, gente, vai nascer a grande parte da teologia moderna. Schleiermacher vai deslocar a teologia para a experiência religiosa, né? Então, o próprio Bultmann, ele vai trabalhar com categorias existenciais. Barth, por sua vez, ele vai reagir de forma violenta, né, contra essa antropologização, né, das coisas. Então, talvez o mais interessante é o Tillich. Ele, ele, ele vai falar de Deus como fundamento do ser, né? Porém, mediado por correlação existencial, é claro. Gente, tudo isso vai acontecer no mundo pós-kantiano. Do ponto de vista dogmático, eu acho que as implicações são até mais graves. Por quê? Bultmann, como Barth e tantos outros, deram suas respostas. Mas e aí? Do ponto de vista dogmático, como é que fica isso? Pessoal, a doutrina de Deus, ela é atingida, porque Deus deixa de ser facilmente tratado como objeto da metafísica racional. A doutrina da revelação também é atingida, da escritura, a própria soteriologia é afetada, porque salvação agora, se Kant estiver correto, ela pode deixar de ser reconciliação objetiva com Deus e se tornar uma transformação da autoconsciência humana. Kant percebeu que o conhecimento humano ele não é divino, que o conhecimento humano não é neutro ou infinito. Não é mesmo. Mas Kant errou ao não subordinar suficientemente a epistemologia à revelação do Deus Criador. E a resposta cristã, ela não pode ser simplesmente voltar, né, de forma ingênua lá para o pré-kantismo, né? Botar assim, como se Kant nunca tivesse existido. Não. Mas também nós não podemos aceitar que Deus ele fique preso ao fenômeno, no limite do fenômeno. A teologia cristã, ela precisa dizer, olha, Deus não é fenômeno entre fenômenos. Deus não é um objeto dentro do mundo. Deus não é produto de consciência. Não é, gente. Não adianta. Ele é o Criador absoluto. Portanto, Deus não depende das condições humanas, de experiências para poder ser Deus. Mas por graça, Deus pode acomodar-se à nossa finitude e revelar-se de maneira verdadeira. Essa é a chave dogmática, de que nós não conhecemos Deus exaustivamente, mas podemos conhecê-lo de maneira verdadeira porque ele decide se revelar. Então, a resposta cristã a Kant tem que ser uma resposta cuidadosa. Sim, nós somos finitos. Sim, nós não conhecemos a Deus como, sim, nós não conhecemos como Deus conhece, claro. Sim, a nossa razão ela não é autônoma. Toda a experiência humana ela é imediata. Ninguém está negando isso. Mas não, isso não significa que estamos presos dentro da subjetividade. Não significa que Deus seja incognoscível. Pelo contrário. Tá? Isso não significa que a revelação seja apenas uma experiência religiosa humana. A grande diferença é essa, porque para Kant, finitude humana limita o conhecimento ao fenômeno. Para a dogmática cristã, não. A finitude humana exige uma revelação divina. Kant transforma o número em limite da razão. Essa é a ideia. A teologia não. A teologia cristã afirma que Deus transcende através desse limite pela revelação. Né? Então, veja, vocês conseguiram perceber a profundidade da ruptura? Porque no mundo clássico, o intelecto acessava o ser. Porém, agora, depois de Kant, o sujeito acessa apenas o fenômeno, nada mais do que isso, né? E isso é assim fantástico, né? É fantástico. Por quê? Porque depois de Kant, o sujeito vai acessar o fenômeno estruturado de forma transcendente.
Isso vai mudar totalmente a metafísica, a teologia e assim por diante. Veja, porque agora o conhecimento já não parte do ser, ele parte das condições da consciência. E aí o Heidegger ele vai dizer que Kant vai inaugurar a era da subjetividade transcendental. E isso, gente, todos os pensadores posteriores, como Van Til, Doyle, Charles Taylor e muitos outros, todos percebem que o quê? A relação entre mente e realidade, a partir de Kant, ela foi reorganizada. Agora observe aqui a consequência teológica disso aqui. Por quê? Se todo conhecimento humano é fenomenal, tá? Se toda experiência está condicionada pela estrutura da consciência, eu já falei anteriormente. Então, como que Deus pode ser conhecido? Hã? Como que esse conhecimento de Deus pode se dar? Porque Deus não é objeto empírico, nada disso, ele não aparece nos sentidos. Inevitavelmente, a gente tem que perguntar: a gente pode conhecer Deus de forma objetiva ou apenas pensar a ideia de Deus? Essa pergunta vai dominar vários teólogos, Van Til, Tillich, Bultmann, Barth, Plantinga, vários outros. E aqui talvez esteja a grande tragédia, talvez. Talvez não, com certeza. A grande, até a grande genialidade de Kant. Kant, ele vai sim, de algum modo, preservar a ciência, a racionalidade, mas ao fazer isso, ele vai limitar drasticamente o alcance da razão especulativa, porque nós podemos conhecer os fenômenos, mas nós não podemos conhecer Deus em si, nós não podemos conhecer a alma em si, a realidade numênica em si. Percebem? E a metafísica clássica, ela então agora vai entrar em colapso por causa disso. Né? Alguns comentaristas vão observar algo importante aqui, que Kant não quer destruir a religião. Ele quer só impedir o abuso dogmático da razão. Mas o efeito histórico disso, pessoal, vai ser gigantesco. Porque depois de Kant, a religião vai se tornar problemática. A transcendência também. A metafísica também. Então, a pergunta moderna não é como Deus pode ser conhecido. Porque isso é importante. É muito mais do que isso. Entendeu? Percebem a importância disso? Kant não só destrói algumas doutrinas filosóficas, ele está organizando a própria estrutura da consciência moderna. Porque o homem pós-kantiano já não vive diante do ser, ele vive diante das condições transcendentais da própria experiência. E isso vai mudar totalmente a nossa espiritualidade. Entende? Totalmente. E isso é fundamental. E talvez a gente pode formular a revolução de Kant dizendo o seguinte, que antes o sujeito recebia o mundo, depois o mundo aparece segundo as estruturas é, do sujeito. Essa é a grande virada transcendental dele. Toda a modernidade vai enxergar isso. E agora, pessoal, a gente precisa compreender por que Kant chama isso especificamente de revolução copernicana. Porque ele acreditava ter invertido completamente essa lógica. Né? É isso. Vamos entender então? Gente, a gente precisa aqui nesse ponto segurar o pé, como diz aqui no Rio de Janeiro, ou desacelerar. Por quê? Porque esse é um daqueles momentos da história da filosofia que, se não compreendermos lentamente, nós vamos perder, por exemplo, o eixo inteiro da modernidade, e eu diria assim, com toda honestidade, quase toda filosofia, me refiro à filosofia contemporânea, ainda vive dentro desse slide aqui. Ó. Mesmo os autores que rejeitam Kant continuam respondendo ao problema de Kant, o problema que ele formulou aqui. Vamos entrar nisso de maneira cuidadosa. Kant vai chamar a sua filosofia de Revolução Copernicana. Está aí na tela. Essa expressão, ela não é, pessoal, uma ornamentação retórica. Ela é literalmente o coração do projeto crítico.
E para entendê-la, a gente tem que lembrar o que Copérnico fez. Ou seja, antes de Copérnico, qual era o modelo tradicional? Dizia que o Sol girava em torno da Terra. Tudo parecia até então confirmar isso. A gente vê o Sol se mover, a gente consegue ver os astros se movendo. A Terra parece imóvel, mas Copérnico propõe algo radical ali, né? E talvez estejamos assim, olhando o problema do ângulo errado, né? E aí que ele vai inverter tudo, porque a estrutura inteira da explicação é fundamental, gente. Pessoal, Kant diz algo, assim, algo extremamente importante. O que ele diz? Algo semelhante precisa acontecer na epistemologia. O quê? Até então, a filosofia pressupunha o quê, pessoal? Que a mente deve adequar-se ao objeto, né? Agora, essa era a estrutura, por exemplo, aristotélica. Era a estrutura medieval, escolástica e ainda alguns modernos. Mas Kant ele vai mudar a pergunta. E se estivermos olhando o problema do ângulo errado, por exemplo? E aí? E aqui está a revolução, porque Kant vai propor que talvez não seja o sujeito que se conforme ao objeto. Talvez o objeto fenomenal apareça segundo as estruturas do sujeito. E essa inversão muda a epistemologia, muda a metafísica, muda tudo. Vamos tentar tornar isso mais claro. No modelo clássico, que era conhecido, o mundo existe, o intelecto observa, o sujeito recebe qual é a realidade. Ou seja, objeto apontando para a mente. O objeto possui prioridade. Tá? Agora, Kant vai dizer o seguinte, que a experiência humana nunca é bruta. Ele vai dizer que tudo que a gente percebe já aparece de forma espacial, temporal, causal e categoricamente organizado. Mas de onde vem isso? Kant vai responder, do próprio sujeito transcendental. Então, pessoal, espaço, tempo, causalidade, unidade, etc., não são simplesmente propriedades descobertas do mundo em si. Elas são, na verdade, condições pelas quais o sujeito experiencia o mundo. Tá? Agora, olhem com cuidado. Kant não está dizendo que o sujeito está inventando. Tá? E o que ele está falando aqui é: nunca acessamos o objeto independentemente das condições da consciência humana. Ok? Então, isso é importante para a gente. Tá? Isso é extremamente importante. Ou seja, tudo que aparece para mim e para você já aparece estruturado. Você nunca vai encontrar a realidade pura. Você só vai encontrar a realidade enquanto fenômeno. Percebe? E aqui vai nascer aquela distinção. Fenômeno. O que é fenômeno? É a realidade enquanto aparece. O número é a realidade em si mesmo. E aí Kant vai falar, muito bom, mas a gente só conhece os fenômenos. Veja o tamanho da mudança disso. Porque antes de Kant, o conhecimento significava acesso ao sim. Depois dele, conhecimento significa acesso ao fenômeno estruturado. E essa mudança é gigantesca. Gigantesca. Tá? Porque agora a gente precisa perceber porque isso parecia necessário para Kant. Por quê? Porque ele estava tentando responder uma pergunta de David Hume também, para me ajudar. Hã? Ele estava tentando responder a pergunta, tentando responder Hume, porque Hume havia destruído causalidade objetiva. Hume havia destruído a necessidade racional, o fundamento da ciência. E é por isso que o Kant percebe o seguinte: bom, o Hume está certo. Ele está certo em dizer, por exemplo, que a causalidade não vem da experiência. Mas aí ele vai lá e vai perguntar: de onde vem então a universalidade da ciência? E aí ele próprio vai responder: da própria estrutura transcendental da consciência. Ou seja, por que a ciência funciona? Porque a mente organiza a experiência de forma universal. E isso é genial, pessoal. Genial. E o preço de tudo que ele fez foi o seguinte: o preço
é que a objetividade agora ela não repousa mais diretamente no ser. Ela repousa na universalidade das estruturas transcendentais do sujeito. O Etienne Gilson, por exemplo, ele vai dizer que é a ruptura entre ser e conhecer. É ali, é ali. Veja o seguinte, pessoal. Kant vai observar algo aqui importante. Depois de Immanuel Kant, toda a filosofia ela vai se tornar inevitavelmente reflexiva. Como assim? Nós não perguntamos apenas o que existe. Nós perguntamos como é que o sujeito experimenta. Quais estruturas formam o conhecimento possível? Toda a modernidade inteira nasce aqui. E isso, gente, rapidamente alcança a teologia de maneira direta. Porque agora vem aquela pergunta, né? Se o conhecimento é fenomenal, como que a gente pode conhecer Deus? Hã? É uma pergunta difícil, porque Deus ele não é objeto empírico. Então a metafísica, claro, está em xeque. Mas percebam, antes de Kant, a pergunta era que tipo de atributos Deus tem, né? Agora não. Agora a pergunta é se é possível o conhecimento objetivo de Deus. E isso, gente, né, organiza totalmente a dogmática que temos aqui e outros assuntos. Tá? Agora, observe algo fascinante aqui. Kant não pretendia destruir nada de ciência, moralidade, etc. O que que ele pretendia, na verdade, é salvar tudo isso do colapso ético. Para fazer isso, ele precisou limitar radicalmente, tá? Assim, ele precisou limitar radicalmente o quê? O alcance da razão especulativa. Sim, nós podemos conhecer os fenômenos, mas não podemos conhecer o número, nós não podemos conhecer Deus em si, a alma, a realidade. E veja, e aí o Allen Wood vai insistir que Kant ele vai tentar disciplinar a metafísica, mas o efeito histórico disso foi muito maior. Por que que foi muito maior? Porque depois de Kant, a transcendência vai se tornar totalmente problemática. A teologia moderna vai surgir aqui. Isso é importante para a gente, pessoal. Eu acho que pô, a gente pode resumir isso aqui numa frase bem simples. Antes de Kant, o sujeito gira em torno do objeto. Eu acho que depois de Kant, o objeto fenomenal aparece, assim, segundo as estruturas do sujeito. Mas agora vem aquela pergunta, né? A pergunta que vai organizar toda a crítica da razão pura. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Como é que é isso, pessoal? Como é que é isso? Vamos ver? Bom, antes da gente avançar, eu preciso fazer uma parada aqui. Porque muita gente pega coisas isoladas e tenta fazer suas próprias traduções. Olha essa frase de Kant. Porque essa frase de Kant ela parece simples para quem já estudou filosofia. Mas para muita gente ela soa quase como uma fórmula enigmática. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Kant está perguntando basicamente o seguinte, gente. Como é que é possível conhecer que aumenta. Assim, vou melhorar a pergunta. É, como é possível termos conhecimento que aumenta aquilo que sabemos e, ao mesmo tempo, possui necessidade universal? Essa é a grande questão, sabe? Essa é a grande questão. O que é um juízo, pessoal? Um juízo, para Kant, é uma afirmação. E é quando a mente liga um sujeito. Sim, a mente vai ligar um sujeito a um predicado, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. O corpo é pesado.
Aqui nós temos o sujeito, corpo, e o predicado, pesado. Quer ver outro exemplo? Todo triângulo possui três lados. Quem é o sujeito? Triângulo. Predicado, possuir, o verbo possuir ali. Três lados, possuir. Então, o que eu quero dizer, pessoal? Que, em termos simples, o juízo ele é uma frase que afirma algo ah, sobre alguma coisa. E Kant está perguntando que tipo de juízos torna o conhecimento possível. É só isso. E aí vem a primeira distinção, que é o juízo analítico. Professor, o que é isso? Gente, juízo analítico é aquele que o predicado já está contido no sujeito. Exemplo aqui, ó. É, todo triângulo tem três lados. Verdade. Quando eu digo isso, eu já estou falando de uma figura de linguagem que tem três lados. Três. Então veja, essa frase, todo triângulo tem três lados, não acrescenta uma informação nova no conceito de triângulo. Ela só explica algo que já estava dentro do próprio conceito. Entende? Quer ver outro exemplo? Todo solteiro é não casado. Isso é verdadeiro? Sim ou não? Sim, mas não acrescenta nada novo, porque não casado já está dentro do conceito de solteiro. Entende o que eu estou falando? Esse tipo de juízo, ele é chamado de analítico porque ele analisa o conceito. Você abre, assim, você não, ele abre, né, o conceito e mostra que estava ali dentro. O que é o juízo sintético, pessoal? O juízo sintético é aquele em que o aprendizado, ou melhor, o predicado, na verdade, aprendizado não, o predicado. Estou pensando já na outra aula. O juízo sintético é aquele em que o predicado acrescenta algo novo ao sujeito. Vou dar um exemplo. O corpo é pesado. O conceito de corpo, ele não contém necessariamente, por análise lógica, a ideia de peso, correto? Para saber que determinado corpo é pesado, eu preciso de algo além da simples análise do conceito. Eu preciso de quê? De experiência. Por exemplo, quando eu digo a mesa é de madeira. Bom, o conceito de mesa não consome, não, assim, não inclui necessariamente madeira, o ser de madeira. Porque a madeira, a mesa poderia ser de ferro, de vidro, de plástico, de pedra, enfim. Então, quando eu digo a mesa é de madeira, eu estou acrescentando uma informação nova. Esse juízo é sintético. Por quê? Porque ele faz uma síntese, ele junta o sujeito a algo que ele não estava contido, né, algo que não estava ali por definição, e então o juízo sintético aumenta o conhecimento. Ele não só explica, tá? Ele amplia, entende? Agora, gente, nós temos a segunda grande distinção, a famosa a priori e a posteriori, né? Acredito que todo mundo já ouviu falar sobre isso. E aqui a gente tem que ser cuidadoso. O que é o conhecimento a posteriori? Gente, vamos lá. O conhecimento a posteriori é o conhecimento que depende da experiência. Aqui um exemplo: está chovendo agora. Para saber isso, eu preciso olhar pela janela. Entende? Quer ver um outro exemplo? Essa cadeira é azul. Eu preciso ver a cadeira. Outro exemplo, quando eu digo assim, é, a água desta panela está quente. Eu preciso tocar, medir, observar. Então, a posteriori significa o quê? Depois da experiência. É o conhecimento que vem da observação, da percepção da experiência em si. E o conhecimento a priori? Gente, conhecimento a priori é o conhecimento que não depende de uma experiência particular. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Fato. Eu não preciso sair pelo mundo observando dois objetos, sabe? Observando ali dois objetos, mas dois objetos para descobrir isso. Não preciso. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Então, a priori significa antes da experiência.
não no seu sentido cronológico, tá? Não é isso, como eu já falei. Outra coisa importante é que o conhecimento a priori, ele tem algumas características, tá? Por exemplo, ele possui universalidade, ele possui necessidade, validade e etc. Tem várias coisas. Mas se a gente juntar as duas distinções, nós temos quatro possibilidades aqui. Quer ver? Ó? Analítico a priori. Vamos pensar aqui. Quando alguém diz assim, ó, todo solteiro é não casado. Todo solteiro é não casado. É analítico isso porque o predicado já está contido no sujeito. Então, e é a priori, por que se a frase é a priori? Porque não preciso fazer nenhum tipo de pesquisa para saber isso. É só querer. O que que é o sintético posteriori? Gente, quando eu digo assim, ó, essa mesa é marrom. É sintético porque marrom acrescenta algo novo no conceito de mesa. É a posteriori porque eu preciso da experiência para saber. Esse é o conhecimento empírico comum, entendeu? Por quê? Porque até aqui tudo parece fácil, mas Kant está interessado, gente, num terceiro tipo mais misterioso. É o famoso sintético a priori. E esse é o ponto decisivo para vocês. Porque um juízo sintético a priori é aquele que acrescenta coisas ali, é, acrescenta conhecimento novo, mas ele possui, por exemplo, validade universal, né? Ele amplia o conhecimento, mas ele não depende simplesmente da experiência, sabe? E aqui Kant vai perguntar, tá, mas como que isso é possível? Como? Vamos usar um exemplo clássico, né? Quando alguém diz, todo evento tem uma causa. Esse juízo parece sintético. Por quê? Porque o conceito de evento não contém automaticamente, por mera. Veja, o conceito de evento, vou repetir, tá? Não contém automaticamente, por mera análise lógica, o conceito de causa. Então, quando eu digo assim, ó, todo evento tem uma causa, o que que eu estou querendo dizer? Eu estou acrescentando algo ao conceito de evento. Mas esse juízo também parece a priori, concorda? E por que que ele parece? Porque nós não o tratamos como uma simples generalização empírica. A gente não fala, até hoje todos os eventos observados tiveram a sua causa, talvez amanhã algum nem tenha. A gente não vai falar isso. Nós pensamos causalidade como uma condição, tá? Uma condição necessária da experiência objetiva. Nada além do que isso. Então, nós não conseguimos sequer organizar a experiência científica. Por isso que Kant vai perceber o seguinte: causalidade, ela é sintética, porque ela amplia o conhecimento, mas ela é também a priori, porque ela possui necessidade universal. E aí vem a pergunta de Kant. Então tá, como são possíveis juízos sintéticos a priori? Veja o tamanho desse problema. Porque até então, Hume havia dito, nós não recebemos causalidade. A gente consegue perceber só o que que a gente percebe? Repetição, hábito, né? Então, o Hume vai fazer o quê? Causalidade não é conhecimento necessário, é costume. É costume. Isso, gente, é genial. Causalidade não é algo que eu descubro quando eu estou olhando para o mundo. Não. Causalidade é uma categoria pela qual a minha mente organiza o mundo como experiência objetiva. E aqui eu acho que está virada para a gente. Porque Kant está dizendo o seguinte: nós só podemos experimentar um mundo, né, de forma ordenada, por quê? Porque a mente já possui estruturas que tornam essa experiência totalmente possível, completamente possível, tá? Então, imagine que a experiência seja como uma espécie de fluxo de dados.
sensações vão chegar, cores, sons, formas, movimento, ou seja, esse fluxo sozinho ainda não é conhecimento. Para haver conhecimento, a mente precisa organizar esse fluxo. E ela organiza, tá? Ela organiza. E ela organiza no espaço, no tempo, na causalidade, etc. Tá bom? Gente, onde eu quero chegar com isso? Por isso, assim, a pergunta do juízo sintético, a priori, ela é tão importante para a gente. Porque ela permite a Kant explicar, por exemplo, como que a matemática amplia o conhecimento. Ela vai permitir que Kant tente explicar ou resolver é, como que a física é possível, como que a experiência objetiva é possível. Então percebe o que eu estou falando? Nós temos que ter essa percepção. Agora, perceba a consequência teológica. Se Kant está correto no que ele fala, e aqui é um problema. Então, nós só conhecemos aquilo que aparece dentro dessas condições da experiência possível. Ou seja, nós conhecemos os fenômenos. Mas Deus não é fenômeno. Deus não aparece como objeto no espaço e tempo. Deus não é algo que eu possa organizar com um objeto empírico, por exemplo. E é isso que nós temos que ter em mente, pessoal. Porque antes de Kant, as pessoas vão perguntar como que eu vou provar Deus depois de Kant? Deus pode ser. Ele vai dizer que Deus pode ser conhecido como objeto da razão teórica? Deus pode, então, ser reconhecido como objeto da razão teórica? Sim ou não? Essa é a grande crise. E aqui está o ponto da nossa aula de hoje. Como é que são os juízos, os possíveis juízos ali sintéticos e a priori? Parece uma pergunta técnica, mas ela abre uma crise gigantesca enorme, enorme. Porque quando a gente responde essa pergunta, como são possíveis os juízos sintéticos a priori, Kant vai estabelecer os limites da razão teórica. Entende? Então nós temos que tomar esse cuidado também. Porque limitando a metafísica, Kant estava colocando a teologia natural acima da teologia clássica, diante de uma crise tão intensa e profunda. Né? E é por isso que esse slide aqui é importante. Porque Kant está perguntando como é possível o conhecimento universal necessário. E a sua resposta vai ser o quê? Porque o sujeito transcendental, ele meio que estrutura toda a experiência. Mas essa resposta vai conduzir inevitavelmente a mais uma perguntinha. Se Deus está além da experiência possível, como pode Deus ser conhecido? Essa pergunta vai assombrar toda a teologia. Toda. E agora, gente, para entender como Kant responde a essa pergunta, a gente tem que começar pela base da experiência humana. Pela base. Antes das categorias do entendimento, antes de tudo isso, Kant falará de duas formas fundamentais da sensibilidade: o espaço e o tempo. E é aqui que ele dará outro passo revolucionário na, na, na sua carreira, por assim dizer, né? Revolucionário. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui chegamos a uma das afirmações mais revolucionárias que eu vou dizer, e talvez uma das mais difíceis de toda a filosofia kantiana. Eu quero que vocês entrem nisso aqui lentamente comigo, tá? O que está acontecendo aqui, gente? Porque aqui Kant realmente vai começar a reorganizar a estrutura inteira da experiência humana. Até agora, o que nós vimos, pessoal? Que Hume destruiu a causalidade objetiva. Nós vimos que Kant está tentando salvar a ciência. E aí então vem a pergunta: como são possíveis os juízos a priori, sintéticos a priori?
E aí, agora que Kant vai começar a responder. E a primeira parte da resposta que ele vai dar tá lá, é essa aqui, ó, na sensibilidade. Como que são possíveis? Na sensibilidade. Precisamos entender uma distinção, pessoal, central no pensamento kantiano. É que ele divide o conhecimento humano em duas grandes dimensões: sensibilidade. O que é sensibilidade? É como nós recebemos essa intuição e o entendimento, tá? Como a gente organiza conceitualmente aquilo que a gente recebe. Essa é a ideia. Eu acho que em linguagem simples fica assim: a sensibilidade recebe e o entendimento ele meio que organiza. E aí vem a pergunta que Kant vai fazer: o que torna possível qualquer percepção humana? E a resposta dele próprio é o espaço e o tempo. Mas aqui a maioria das pessoas tem dificuldade, porque Kant vai dizer: o espaço e tempo não pertencem às coisas em si mesmas. O espaço e tempo pertencem à estrutura da percepção humana. E isso é gigantesco, gente. Porque durante séculos, pelo menos muitos séculos, o pensamento clássico assumiu algo óbvio. O mundo é espacial, o mundo é temporal, mas o mundo tem um locativo ali também. Está tudo ali. O mundo é espacial, o mundo é temporal, o espaço e tempo existem lá fora. E Kant vai dizer: não exatamente. Não exatamente assim. É o que Kant vai falar. Não é bem assim. Gente, agora a gente precisa ser extremamente didático aqui. Kant não está dizendo que o espaço é uma ilusão, que não existe objeto, que o mundo é imaginário. O que Kant está falando é algo, sim, belo, bonito. O que ele está dizendo é que nós nunca percebemos nada fora das formas de espaço-tempo. Entendeu? É isso. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora, a gente precisa entender aquela expressão formas a priori da sensibilidade. Tá aqui, ó. Formas a priori está no slide. Formas, pessoal. Espaço e tempo são formas. E por quê? Porque eles moldam toda a experiência. Eles funcionam como estrutura organizadora da percepção. Entende o que eu estou falando? Então, tudo que a gente percebe aparece, sim, aparece em algum lugar, aparece em alguma duração, entende? A priori, e eles são a priori, por quê, pessoal? Porque esse conceito, eu vou te explicar por que eles são a priori. Porque eles não derivam da experiência. E Kant vai argumentar dizendo o seguinte: não aprendemos espaço empiricamente. Entendeu? Nós não aprendemos tempo empiricamente. Pelo contrário, a gente só pode ter experiência porque já percebemos espacial e temporalmente. Essa é a ideia. Quando ele fala ali de sensibilidade, ó, sensibilidade de laranja, gente, eles pertencem à sensibilidade porque são condições da percepção do som. Porque, veja bem, pensa comigo aqui agora. Antes da gente pensar conceitualmente algo, nós já recebemos espacialmente, temporariamente. Temporalmente, perdão. Temporariamente. Não. Você consegue perceber o que eu estou falando? Agora, observe o tamanho de toda essa mudança, pessoal. Antes de Kant, o espaço e o tempo pertenciam ao mundo. Agora, ao sujeito transcendental, né? E isso apresenta para a gente desafios, né? E Kant vai chamar essa ideia de pensamento transcendental de ética transcendental. E aqui, gente, quando eu falo ética, não significa arte, significa teoria da sensibilidade. Na crítica da razão pura, Kant vai argumentar algo importante. Ele diz o seguinte lá: nós nunca temos acesso à coisa em si.
nós acessamos os fenômenos. E os fenômenos sempre aparecem de forma espacial ou temporal. Sempre. Mas isso não significa, pessoal, que tempo e espaço pertençam ao número. Percebam percebam a radicalidade disso? Então agora vamos tornar isso ainda mais didático para você tentar compreender. Lembra lá da história das lentes? Se aplica aqui. Se aplica aqui. Isso significa o quê? Que nós nunca vamos conhecer a realidade pura. Nós conhecemos a realidade enquanto aparece sob as formas da sensibilidade humana. Entende? E isso é fantástico. Embora nós temos as nossas discordâncias constantes, né? Agora, pessoal, observe por que que isso era tão importante para Kant. Porque ele está tentando responder quem? Hume. Hume havia dito, experiência isolada não produz universalidade necessária. E aí Kant vai dizer, concordo, porque a experiência já depende de estruturas a priori. Ou seja, a mente humana, ela possui forma assim, organizadora anterior à experiência empírica, sabe? E isso é maravilhoso, porque aqui a gente começa a perceber a profundidade da revolução kantiana. Porque o sujeito humano, ele deixa de ser um receptor passivo e ele se torna a condição transcendental da experiência possível. O Etienne Gilson, por exemplo, ele vai ver esse caminho, vai ver isso, o deslocamento da filosofia para ser consciência. O Heidegger, ele vai enxergar isso o seguinte, Heidegger, Heidegger vai dizer que o Kant vai inaugurar a centralidade da subjetividade transcendental. E todos esses pensadores vão perceber a relação entre sujeito e realidade mudou completamente. Gente, isso é importante para a gente. Porque o que que isso tem a ver com a teologia? Tudo a ver. Porque se toda experiência humana é espacial e temporal, Deus então não é objeto espaço-temporal. Então Deus não pode ser conhecido como objeto ordinário da experiência. Entende? O problema que isso está gerando? Porque se assim for, Deus não pode ser conhecido. Não pode. Vocês entenderam agora o peso da crise? Antes de Kant, a criação apontava metafisicamente para Deus. Depois de Kant, o sujeito conhece só os fenômenos, e aí Deus não é fenômeno espaço-temporal, e aí já era. Então, a metafísica começa a cair. E aqui a gente vai começar a entender por que a teologia moderna muda tanto depois de Kant. Mudou tanto. Mudou tanto mesmo. Agora, observe algo importante aqui para a gente. Kant está acreditando, está salvando os seres humanos. Ele acredita que ele está salvando a objetividade científica. Por quê? Porque se todos os seres humanos compartilham as mesmas formas a priori, então ciência universal vai se tornar possível. E essa é a genialidade dele, entende? Mas ele vai dizer que, ao mesmo tempo, a metafísica ela é limitada, porque espaço e tempo pertencem à experiência humana. Nós não sabemos se pertencem às coisas em si mesmo, tá? Então, perdão, o número lá ele permanece inacessível, o número. E aqui nasce a crise moderna da transcendência, pessoal. A gente consegue até resumir assim, depois de Kant, o espaço e tempo pertencem às condições transcendentais da experiência humana. Mas e antes, professor? Antes, o espaço e tempo só pertencem ao mundo. Ou seja, essa mudança organiza completamente a relação entre sujeito e realidade. Isso, inclusive, dizendo isso, prepara o próximo passo da filosofia crítica, as categorias do entendimento. Mas veja, o espaço e tempo ainda não bastam para produzir conhecimento objetivo, porque além da sensibilidade, Kant vai dizer que
a mente possui estruturas conceituais universais, que são as categorias do entendimento. E quais são as categorias do entendimento? É isso que nós vamos ver na próxima aula. Deus abençoe a sua vida.